Olá, sejam bem-vindos ao canal Um Novo Caminho. Que Deus Todo-Poderoso dirija os nossos passos todos os dias e nos dê sua paz, alegria e mansidão e principalmente entendimento para não cairmos nas astutas ciladas do diabo, diz a palavra de Deus. Queridos, com alegria no coração, eu me proponho a trazer esse novo conteúdo que Deus tem colocado no meu coração. Veja bem, a palavra de Deus, ela é muito prazerosa de se estudar, porque eu posso dizer assim de antemão, o que podemos tirar daqui é tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos. Que realmente faça sentido na minha e na tua vida o que eu tenho para lhes dizer. Certamente que o Senhor Jesus resume em suas palavras quando ele diz que o homem prudente, ele constrói sua casa sobre a rocha, mas o tolo, o imprudente, ele constrói sua casa sobre a areia. Resumindo, amados, em poucas palavras, prudência significa que você sabe o que está querendo, sabe o que está falando e está atento ao que você também está ouvindo. Isso é prudência. Mas o tolo ele empresta os seus ouvidos a qualquer coisa, segue a onda aonde todos vão, faz aquilo que não é bem importante assim, não, mas faz porque os outros estão fazendo. Ou seja, ele tem sempre um convívio consigo mesmo, dizendo a voz do povo é a voz de Deus. Mas não é por aí. Tudo que eu preciso e tudo que você precisa não está apenas em promessas humanas de preferência, mas está nas promessas de Deus. A vida de uma pessoa, ela só pode ser resumida pelo fruto que ela produz, não é? O próprio Senhor disse, pela árvore conhecerei os seus frutos. E Tiago também define e diz assim, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e nem água salgada, água amargosa. Então, amados, é um imenso prazer, imensa alegria que essa palavra possa chegar até você de antemão. Mas lembre-se, se você pegou no arado, Deus te chamou, te escolheu, te elegeu, te predestinou antes da fundação do mundo, tenha certeza que você precisa andar em todo o caminho que o Senhor te mandar. Por quê? Porque a obediência, ela produz bênçãos. A desobediência produz maldições. Amém? Eu queria só te pedir uma coisa antes de iniciarmos a nossa jornada de hoje, a nossa leitura e a nossa reflexão, que você possa nos abençoar também. Não estou te pedindo nenhum valor, e não vou te pedir, mas estou te pedindo uma coisa que você pode fazer. E por amor, por crescimento genuíno, verdadeiro, e se somos irmãos em Cristo, pouco importa
denominação, a placa, a quem você frequenta. O que importa é servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Criador, fomos salvos pelo mesmo Senhor Jesus, genuíno e verdadeiro, aonde Paulo disse, né, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Então, se você é cristão assim como eu e tem temor de Deus, zela pelas coisas do Senhor, leva Deus a sério, então eu te convido a participar do trabalho e não, como eu disse agorinha mesmo, pouco importa a denominação a qual você frequenta. O que nos interessa é aquilo que está escrito no livro sagrado, não é? Aonde o cristão autêntico e verdadeiro e genuíno, ele pode dizer e olhar no olho do outro e dizer a paz do Senhor Jesus, que isso hoje está morrendo. Por quê? Poucos são os que têm coragem ainda de professar o nome do Senhor publicamente e abertamente. A grande maioria professa um Deus superficial, um Jesus que não pode salvar. E isso não vai nos levar para o céu ou para o paraíso. Isso vai nos deixar de fora. Tenho certeza no teu coração. Então, já deixa o teu like. E será um imenso prazer para nós se você tiver atitude no teu coração de deixar um comentário, o que você está aprendendo, está entendendo. Críticas, sugestões, estamos abertos. Melhorar a cada dia é importante, né? Isso faz bem, porque se nós não recebermos o incentivo que necessitamos, quem não vai desanimar? A interatividade tua vai fazer com que a gente se anime cada vez mais e dizer, olha, Deus está trabalhando na vida dessas pessoas, então vamos nos engajar mais, trabalhar mais, estudar mais, nos preparar mais para que a palavra chegue até você, aí na tua casa, onde você estiver. Deus abençoe muito a tua família e traga paz ao teu coração. Amém? Então tá dado o recado. E eu queria compartilhar com você hoje uma reflexão importante para os nossos dias. Em todas as áreas, em todos os segmentos da nossa sociedade, onde o nosso Brasil, o nosso país está doente. E doente em que sentido? Se você olhar a qualidade das coisas que as nossas autoridades fazem, não é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, né? As regras, as ideologias, aquilo que eu penso que é bom para mim, nem sempre é bom para o outro. E agora, quando a gente tem que engolir goela abaixo certas coisas e pouco pode fazer, eu clamo a um Deus que tudo pode, que no momento certo, na hora certa, Ele há de agir e colocar ordem na casa. Mas, por enquanto, vamos seguindo conforme a vontade e o seu querer, não é? Meu amado, meu amigo, minha irmã, meu irmão, esteja onde você estiver, que você tenha uma certeza no teu coração. Tempos sombrios, trabalhosos, como o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos 1, a decadência do homem já naquela época. O que diria se ele pudesse olhar hoje e ver o quanto aquilo se ampliou e nos trouxe prejuízo quando mesclou as coisas, quando a igreja se desviou da sua origem, do seu verdadeiro caminho. Os que pregam hoje pregam outro evangelho, outra palavra, que não traz edificação, transformação a ninguém, a não ser mais
desgraças ainda quando o Senhor Jesus disse, né, aos religiosos da época que quando eles faziam um prosélito, ou seja, convertiam alguém, eles tornavam aquele alguém 4 vezes mais filhos do inferno. E isso é terrível para os dias de hoje, não é? As pessoas que muitas frequentam igrejas por aí, elas estão completamente perdidas, embrenhadas em doutrinas humanas, regras humanas que nada acrescentam para o dia a dia, não é? E isso é triste. Se nós líderes pregássemos verdadeiramente a palavra, ensinássemos aquilo que Jesus Cristo mandou ensinar, como está ali na teologia verdadeira, e como está na reforma protestante, que é onde eles dizem as 4 solas, né? E uma delas eu amo muito essa palavra que diz sola a Escritura, somente a Bíblia e nada mais do que ela. Quando acrescentamos algo a mais, aí complica tudo, não é? Então, meu querido, tenha certeza no teu coração que o que queremos realmente aqui nesse canal e objetivo não é nada mais e nada menos do que a palavra chegue àquele que realmente precisa ouvir, porque o Senhor Jesus disse uma coisa fantástica que eu não esqueço até hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Simples assim. Se você por acaso chegar ao meu canal e dizer, não gostei disso aí, vá em paz, siga o caminho. Mas se você por acaso chegar ao nosso canal e dizer, opa, era isso que eu estava procurando, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Amém? Então, amados, o verdadeiro propósito da Escritura Sagrada, do Evangelho, a boa notícia, é trazer o homem da morte para a vida. O próprio Senhor Jesus disse algo fantástico. Você lembra? Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que legal isso, né? Mas tu notou que não é no plural, mas é no individual, aquele, aquela, não é? Então, já podemos ligar as antenas e ver que não é todos que vão ter simpatia por isso, que vão aceitar isso. Porque a gente vê por aí situações não muito agradáveis quando as pessoas dizem: vou te contar uma coisa, sabe, lá na igrejinha lá do Zé, eu aceitei a Cristo. O pastor fez um apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão e aceitei. Mas aí que está o problema, né, amados? Se nessa condição a gente for capaz de aceitar a Cristo quando e onde eu quiser, então sua morte, seu sacrifício, tudo que ele fez, fica por isso mesmo? E o que ele disse então aos seus discípulos lá em João 16 e 17? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi? Então, isso contraria o que eu estou te dizendo? Claro que não, né? Então temos que olhar com carinho e ver. E tem mais ainda, né? Como que eu posso chegar a Cristo, a Jesus por mim mesmo, e dizer, Senhor, me salva? Não posso. Se você olhar, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Ninguém pode vir a mim a não ser se o Pai não o trouxer, perdão. Eu inverti tudo. Mas deve ser a idade. Espero que você me perdoe. Então, se o Pai não o trouxer até o Filho, eu não posso chegar até ele e dizer, Senhor, me salva. Eu tenho que ser perdoado por Deus para chegar até o ponto crucial
de uma mudança verdadeira e genuína de vida, não é? Então, o que podemos tirar de lição para hoje, meu irmão, minha irmã? O que o Senhor tem para nos dizer hoje aí na palavra de Deus? Eu tenho algo importante para nós comentarmos aqui. E gostaria muito que você interagisse conosco, deixando ali teu comentário, por favor. Isso vai, assim, sabe, quando você participa, interage, isso nos motiva e motiva outras pessoas. E essa plataforma, o YouTube, entende que esse conteúdo é relevante, então ele começa a abrir o seu link para que outras pessoas consigam achar. Porque se não há uma relevância, não há interatividade, então aquilo ali não tem muito sentido, não é? Mas só que as coisas de Deus, eu sei também a dificuldade que são, mas para Deus não há nada impossível, não há nada que Ele não possa fazer, eu sei que Ele faz. Amém? Então, abra sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo 53, por favor. Vamos dar uma olhadinha nisso. E é um salmo muito interessante da visão de um homem que, segundo o coração de Deus, pôde expressar essas palavras para que hoje a gente pudesse entender que ainda elas são tão atuais quanto antes. Você já abriu? Já achou? Sim, senhor. Sim, senhor. Achou? Então tá bom. Vamos lá? Salmo 53, ele diz assim, né, no verso, na introdução para o mestre de música, de acordo com Malalatá, poema davídico. Queridos, esse louvor cantado, introduzido, ele nos dá uma reflexão muito grande sobre os dias de hoje. O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente tem visto no comportamento. Não precisa ser antropólogo para ver o comportamento humano, nem um psiquiatra para ver a loucura humana onde está indo, e nem um psicólogo para ver o que as pessoas estão guardando nos seus corações, né? Basta você simplesmente parar e ver, e olhar a atitude de cada um, você vai ver que não condiz. Não condiz. Como uma pessoa pode fazer tal e tal coisa? E é aqui nesse salmo interessante que a gente vê o quantas pessoas hoje estão se tornando tolas, incapazes de sentir alguma coisa, alguma afeição, algum amor, alguma misericórdia, piedade pelo outro. Não é verdade? E Salomão ele vai mais a fundo, que ele diz assim, quando tolo é aquele que discute com outro tolo. Ou seja, uma pessoa falta de senso de sabedoria no seu coração, uma pessoa prudente, capaz de abraçar a causa, repensar sobre a causa. E toda pessoa tola, ela ataca primeiro e não se deixa ademoestar, ela não é capaz de ouvir, ela está sempre na defensiva, sempre agredindo antes que agridam. E isso não é nada bom para os padrões do dia de hoje, onde cada um faz o que quer. Como que eu vou viver num mundo assim, se cada um faz o que quer? Onde eu vou ocupar o meu espaço? Se eu não quero fazer as coisas erradas, eu terei que fazer porque todos fazem? Não faz sentido, não é? Não faz nenhum sentido. Então, olha o que ele diz no verso 1 do Salmo 53. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Não é o que a gente está vendo e ouvindo hoje por aí? O que as pessoas estão dadas a fazer hoje? Aquilo que elas acham correto e certo. Mas espera um pouquinho, analise um pouco. Se você tem um pouquinho de sabedoria, eu creio que você tenha,
você vai pensar o mesmo que eu estou pensando. Se a palavra de Deus, ela diz assim, né? Que eu darei conta de toda a palavra que sair da minha boca, certo? Então, para mim falar primeiro, eu tenho que pensar, não é? Articular o pensamento e lançar as palavras, certo? Então, eu penso, depois eu falo. Claro que tem alguns que falam sem pensar, ainda pior ainda, não é? É horrível. Mas então, eu penso, depois eu falo, então eu peco com palavras, certo? Vou dar conta por as minhas palavras, o Senhor Jesus disse. E, e quando eu ajo, depois de pensar e falar, e eu agrido, como é que fica? Não é pior ainda? Eu não vou ser responsável também pelas ações agora, queridos? E quando isso acontece, é sinal característico que a pessoa não se importa se Deus existe ou não. Ela não está nem aí, ela não tem compromisso nenhum, moral, ético, ela não tem temor, não tem zelo, caráter, ela não tem nada que possa Deus colocar um freio nela. Por hora, amados, apenas por hora. Eu vi um homem dizer uma coisa assim, que até hoje o meu coração se entristece quando ele disse assim: vem cá, vou te contar uma coisa. Vocês vivem dizendo que Deus existe, né? E para mim ele existe. E sempre existiu. Eu fiz uma coisa, eu traí a minha mulher e até agora nada me aconteceu. Ele falou uma coisa que ainda ele não sabe e não definiu ainda, né? O prejuízo, o dano que isso vai lhe custar, porque ele disse até agora. Até agora. Mas e depois? A conta há de chegar, não é? A conta há de vir. Então, o pecado é como o apóstolo Tiago disse, né? O pecado é uma sementinha, né? A gente olha, aquilo vai sendo gerado e depois traz a luz. E quando traz a luz, ele aparece, aí eu vou ver todo o aborrecimento que aquele pecado vai me causar. Aí sim, o estrago será muito grande. Entende isso? Entende, amados? Então, é prejudicial, não é? E as pessoas hoje, elas dizem, né, zombam de Deus nas festas do mundo. Só que se esquece de uma coisa. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, disso também ele terá que colher, mais cedo ou mais tarde. É interessante, não é? E as pessoas mal se dão conta que fazer maldade não é uma característica, uma vontade de fazer maldade. Já é uma natureza da pessoa caída sem Deus fazer as coisas erradas. E se a natureza dela é fazer o mal, quem pode impedi-la? Só que, no final das contas, ela terá que prestar contas a um Deus que vai perguntar. Como ele perguntou para Adão, antes de criar a mulher, ele advertiu, ele disse: tudo no jardim pode comer livremente, é teu, menos da árvore do bem e do mal que está no meio do jardim. E ele fez aliança com Deus. Mas Deus criou a mulher e ela não tinha ouvido ainda essa advertência, né? Porque Adão recuou depois quando comeram. Eu creio que esse é o primeiro teste de Deus na humanidade. A humanidade falhou, caiu, corrompeu-se,
desobedeceu, as consequências da desobediência aqui nesse mundo, quando a gente desobedece às regras que tá ali para o nosso bem, não há consequências, não somos multados, não vamos até preso, pagamos às vezes uma multa grande por causa de termos infringido uma lei. E quanto mais a lei de Deus, amados, que ela é, como diz, todas as coisas estão patentes, ou seja, estão claras aos olhos daquele que tudo vê, não é? Como eu posso fugir disso, queridos? Observe bem isso. Fique atento. Procure fazer o que é certo e você vai ver o resultado disso. Faça o bem. E quando o dia em que você mais precisar, o bem vai bater na tua porta, retribuindo aquilo que tu fez um dia. Mas faça o mal. A mesma coisa irá acontecer, amados. Só que o mal, ele vem mais cedo ainda cobrar. Mas o bem ele vem vindo no momento, na hora certa, no dia da calamidade, da necessidade minha, o Senhor me mandará ajuda. Mas se eu pratiquei o mal, e só o mal, o que eu vou ter de retribuição depois? Não é? Então, o que diz o Salmo 53, verso 1, que as pessoas mais dizem? Não existe Deus. Eu não estou nem aí com esse teu Deus. Eu nunca vou me colocar meus pés numa igreja. Mas nunca vou me rebaixar, contar as minhas coisas para um pastor. É o que elas dizem, não é? É o que elas falam. E elas são tolas, porque elas estão cada vez mais cavando o buraco aonde vão cair dentro, mais cedo ou mais tarde. O verso 2, ele define, mas eu quero ler o 1 de novo para você entender. Ele diz aqui, né? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas refutam a nossa fé? Diz esse bando de bobo, de bocó, não sabe o que é aproveitar a vida. Eu sei o que é aproveitar a vida. Eu faço tudo o que os outros fazem, mas com maior qualidade. Eu não preciso ter uma bomba de álcool na boca para me sentir bem, injetar droga nas veias para dar uma viajada, ou vice-versa. Eu não preciso pular a cerca para me dizer que eu sou homem ou mais mulher. Não precisa disso. Eu sou fiel às práticas divinas, fiel a Deus, fiel aos princípios e até a morte, se for preciso, porque eu creio que Deus existe. Agora, uma pessoa que não é fiel em nada, que não teme nada, não tem respeito pelo seu cônjuge, pela sua família, não tem respeito pelo trabalho onde trabalha, não tem respeito por nada, é uma pessoa tola, completamente fora do plano de Deus. E onde ela vai buscar refúgio no dia da sua calamidade? Aonde? Quem poderá socorrê-la naquele dia? Quando o lugar de ranger os dentes, o lugar de chorar chegar, o lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse dia vai chegar para essa pessoa. É uma questão de tempo. Se você olhar bem, todo mundo nasce um dia, né? Uma criança pequenina, um ser tão dependente que não caminha, não gatinha, não sabe cozinhar, não sabe comer, depende da sua mãe para tudo, para limpar as suas fraldas, limpar a sua bunda. Um dia ela vai crescendo, ela vai conhecendo as coisas, e quanto mais ela conhece as coisas erradas, mais a sua vida está errada diante de Deus. Por isso que o Salmo, perdão, Provérbios 22:6, ele é bem categórico quando Salomão escreveu, que ele disse: ensina a criança o caminho que deve andar.
E até quando ela estiver velha, envelhecer, ela não se desviará do caminho. Por quê? Porque ela foi ensinada nos princípios, nos parâmetros bíblicos, e ela teme e ama a Deus de todo o seu coração. Simples assim, né, amados? Que legal isso, né? Então, o que essas pessoas vão encontrar dizendo isso não a Deus? Para que elas possam fazer o que elas gostam? Não sei se isso é bom, é correto, mas eu creio que não. Então, olha bem agora o verso 2, né? Vamos terminar aqui, né? Não terminou ainda, ele é bem grande, perdão. Ele diz assim, verso 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Poxa, o salmista foi um pouco pesado, né? Quando ele disse não há ninguém que faça o bem. O que você me diz? Você concorda com isso ou não? Não há ninguém. Nem eu consigo fazer o bem se Deus não estiver por detrás me incitando a fazer o bem. Eu sou pecador, sou falho, eu erro, mas com a ajuda do Senhor eu consigo acertar o alvo. E se eu cair, o Senhor me ajuda a levantar. Mas se eu estiver sozinho nos meus delitos e pecados, quando cair, quem vai me ajudar, amados? Quem vai estender a mão para mim? Quem vai me auxiliar no dia da minha calamidade? Já pensou sobre isso? Corromperam-se, cometem injustiça, não é o que fazem, injustiça traz injustiça. Falar mal do seu próximo, às escondidas pelas costas, não estão cometendo perjura, não estão indo contra o mandamento que diz não dirás falso testemunho? Estão quebrando ele em caquinhos, não é? Porque eles não temem a Deus. Aquela pessoa que não teme a Deus, ela não se importa com ninguém, somente com ela. E ela acha que só ela está certa e todo mundo está errado. Claro que existem seus excessos, claro que existem lugares onde a palavra não é ensinada, então a perturbação ali por todos os lados, não é? Mas quando uma pessoa é doutrinada na palavra, ela tem temor a Deus, ela tem zelo. Ninguém consegue ficar perto de Deus se não for sincero diante dele. Não vai conseguir. Logo, logo, a pessoa pode ficar um tempo por ali, enganando, sendo enganada, fingindo e sendo fingida, mas não vai permanecer. A máscara vai cair, a mentira vai aparecer, as inverdades vão surgir e ela não conseguirá mais resistir, então ela some dali e vai para outro lugar. E assim o ciclo continua. Mas aquilo que é verdadeiro é plantado, como o Senhor Jesus disse ali na parábola do semeador, aquela semente que caiu em boa terra, ela consegue produzir 30, 60, 100 por um. Mas o restante seca, sufoca, não tem terra suficiente, vem o calor do destino, as coisas acontecem, as situações acontecem, não produz fruto algum. Entende? Então, amados, olha só, o que fazer aqui, né? Cometer injustiças detestáveis, não é o que acontece hoje? É bem isso, não é? Verso 2, para nós terminar. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para mim e para ti, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Você viu? Alguém que busque a Deus. E agora? Deus olha lá, olha para os filhos dos outros, para mim e para ti. Ele vê o coração de cada um de nós e vê quem está orando de verdade, vê quem está trapaceando, vê quem está olhando no relógio que hora vai acabar o culto porque tem um compromisso, tem um futebol para assistir, tem outra coisa para fazer mais importante do que aquilo ali. Ele vê todas essas coisas. Eu me pergunto todas as vezes, amados,
Quando você sai da tua casa, você se arruma. Você é aquele tipo de pessoa que ama a Deus, que acorda antes, se prepara, toma o teu banho, toma o teu café, se ajeita e diz: "Oh, hoje é dia de me encontrar com o Senhor. Hoje é dia de ir à casa do Senhor." Você é o tipo de pessoa que chega no horário, ou é daquele tipo de pessoa que chega sempre no meio dos louvores, não é? Perdoe a brincadeira, né? Mas a realidade é bem nua e crua. Deus está sempre olhando e procurando aqueles que o amam de verdade. Aquelas pessoas que falam, como lá em Malaquias, quando todo mundo se extraviou, até os sacerdotes viraram a casaca, estavam dando a sobra, o resto, o pior para Deus. Mas tinha um grupo de pessoas que Deus estava atento, escutando e ouvindo, e eles falavam bem de Deus, e Deus anotava e fez um memorial ali, como está em Malaquias, de pessoas que realmente se importam com as coisas de Deus. Está ficando cada vez mais difícil no dia de hoje. Por quê, amados? Porque geração vem, e geração sai de cena, e aqueles homens, aquelas mulheres de Deus que tinham zelo pelas coisas de Deus, já foram se encontrar com o Senhor. Mas aí vem aqueles que estão vivendo o oba-oba do Evangelho, como está nesse salmo, verdadeiramente. Tem uma tradução que diz os nécios, né? E eu posso dizer que os líderes hoje se encaixam nessa categoria de nércio porque não tem entendimento, ensinam um evangelho que não leva a lugar algum, fazem proezas, cobram indulgências, fazem votos que Deus não vai nunca cumprir, porque Deus não tem prazer em fazer troca com ninguém, buscam a Deus por interesse. E tem aquele grupo, como eu falei, que diz: não existe Deus, não há Deus. Coitada dessas pessoas que pensam assim. Elas nunca vão conhecer realmente aquilo que está em Isaías 1,19, onde Deus coloca como princípio, quando ele diz ali: se quiserdes e me ouvirdes, desfrutareis do melhor dessa terra. Ele está propondo e dando essa garantia: olha, se você seguir a minha palavra, me obedecer e fizer tal como estou te mandando, pode ter certeza que tudo terminará bem. Mas ele fala no verso 2 e diz: e se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Tu viu? Não foi palavra de ninguém, foi o próprio Deus que disse: olha, se você não fizer, você vai ter outro resultado. Então, amados, imaginem, a condição é dada e é difícil de obedecer, porque eu só posso obedecer pela fé. Está diante dos meus olhos o pecado, a tentação, parece ser bom, parece ser vantajoso, mas eu fico só com uma convicção: parece. Apenas eu digo isso todas as vezes, não é. Apenas parece. E essa é uma ilusão que os homens criam dentro dos seus corações, dizendo para si mesmo: não há Deus. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que Deus existe. Não se preocupe. Eu vou morrer, você vai. Todos vamos voltar a Deus e vamos descobrir se Ele existe ou não. E agora o susto será se você continuar vivendo assim e você descobrir que Deus existe. O que você vai explicar para Ele? O que você vai dizer para Ele? Dizer: por que tu não me ouviu? Por que você não parou para ouvir o que eu estava tentando te dizer? Será que você vai ter tempo de dizer: eu, Senhor? Mas quando o Senhor falou comigo?
Tem uns tolos que vão dizer isso, não vão? Tem uns que vão. Mas eu nunca ouvi o senhor falar comigo. Eu lamento te dizer. Mas o próprio Senhor Jesus disse que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, mas eu não os conheço. Nunca os conheci. Amém, amados? Tenha certeza na tua jornada, porque ele mesmo disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tenha certeza no teu caminho, queridos. Deus existe. E ele existe porque se ele não existisse, de onde eu vim? Como eu vim parar aqui então? Como existem todas essas maravilhas que nem a ciência consegue explicar? De algum lugar saiu, né? Elas foram criadas por alguma coisa. E essa alguma coisa que muitos não aceitam, essa alguma coisa para mim é Deus. Amém? Para mim é Deus. Então eu tenho certeza que ele existe. Eu lembro quando Paulo passou em Atenas e olhou todos aqueles memoriais, aqueles deuses que não eram deuses, e ele teve uma firme convicção de uma coisa. Lá, num daqueles memorial, estava escrito uma coisa assim: ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido hoje, para muitos que zombam dele, que fazem horrores, eles vão colher o resultado logo, logo nas suas vidas. Porque Deus não se deixa zombar. O que ele inicia os seus 10 mandamentos é muito fantástico, né? E ele tem um deles que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu sou o Senhor, não é? E se ele é o Senhor, quem sou eu para desrespeitá-lo, desmerecê-lo e não fazer o que ele manda? Não foi o Senhor Jesus que disse: se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Amém, queridos? Que Deus possa iluminar a tua vida, a tua família, a tua casa, teu lar, e que você reflita nessa palavra. Se ela tem coerência, abrace-o e diga: Senhor, eu quero conhecer esse Deus que esse homem está falando profundamente. Eu te garanto que você o conhecerá. Que os teus olhos se abrirão, os teus ouvidos se abrirão, e o teu coração se encherá de alegria por conhecer o único e verdadeiro Deus, verdadeiro, o Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Amém? Que Deus possa te abençoar aí onde você está, em qualquer lugar do mundo, se você assim estiver vendo esse vídeo, ou em outro dia, em outro horário. Que a bênção do Senhor chegue até ti de todo o coração e que você possa refletir nessa palavra de hoje. Existe um Deus, sim, e Ele está na minha boca e no meu coração. Existe. O temor que eu tenho dele me faz senti-lo que ele existe, porque no dia em que eu perder esse temor, ele não deixará de existir, mas fui eu que me afastei profundamente desse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em tudo que você for fazer. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, se inscreva se assim você quiser no nosso canal, e que sempre que Deus permitir, traremos sempre uma palavra como essa ao nosso coração para que tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Fique na paz e até o próximo vídeo.